sou Ayrton, psicólogo clínico, e vou falar um pouco nesse vídeo sobre o tema ciclos que se fecham e ciclos que se abrem. Vivemos uma vida tão corrida que às vezes não paramos para perceber e reconhecer as coisas que nos acontecem. Permanecemos insistindo em um ciclo que simplesmente já se fechou e recusamos reconhecer, pois traz angústia e nos fará nos posicionarmos de modo diferente, ou seja, a nos reinventar para permanecer, no caso, talvez trabalhando ou qualquer que seja o ciclo que pode ser de seu interesse. No caso de trabalho, de namoro, de amizade, de se posicionar para abandonar um hábito nocivo e o que você conseguir encaixar agora enquanto assiste ao vídeo. Convido você agora a reconhecer o fenômeno ciclos que se abrem e ciclos que se fecham em nossas vidas. Esse movimento constante e inevitável faz parte da própria vida. Outros caminhos apenas são abertos quando alguns deixam de existir como possibilidade. Quando não se tem para onde ir, ou seja, não tem como sair de uma situação desconfortável ou sadomasoquista. Ao longo do vídeo farei alguns comentários. O primeiro comentário é a síndrome da falsa esperança. O indivíduo se apercebe sendo castigado pelas eventualidades que o impedem a todo custo de sair da condição que se encontra e vivencia as angústias impostas por outros sujeitos no mesmo ambiente, seja ele familiar, organizacional, na busca de emprego, no mercado de trabalho e o que você pensar agora. O indivíduo pode estar experienciando um ciclo que está se fechando na sua vida e ainda não conseguiu perceber devido à compulsão à repetição, alienada à síndrome da falsa esperança de que o desfecho ainda será diferente. Trago um exemplo agora. Um cidadão na meia idade que está fora do mercado de trabalho e tenta se reinserir no mercado através de vagas, vou dar exemplos de educador social, monitor social, telemarketing, repositor, panfleteiro, retificador plano, técnico em mecânico, engenheiro civil, advogado ou qualquer outra vaga que você conseguir imaginar agora, ou até mesmo você. Neste caso, abriu-se o ciclo dessas vagas em sites de o resultado que ele obteve ao fechar uma situação inacabada na busca de emprego, em que foi reprovado em todas as vagas citadas acima, e outras ainda nos processos seletivos, e nas vagas ainda que atuou na profissão por certo período, e depois voltou a buscar novamente por essas vagas, configurando a compulsão à repetição de ciclos das vagas profissionais que se fecham, ou seja, o cidadão continua a insistir em algo que já foi encerrado, portanto não aceita ter fechado este ciclo e permanece na compulsão à repetição da insistência, trazendo angústia para si. O segundo comentário é de olho na própria angústia. Ele se mostrava muito angustiado e com uma dificuldade grande de direcionar a sua vida. Ao se conscientizar de que mantinha diversas gestaltes abertas através da síndrome da falsa esperança em conseguir um emprego em alguma das vagas citadas acima, resolveu pôr em prática o fechamento delas, elegendo por hierarquia de necessidade e identificou a necessidade de oficializar a separação das vagas profissionais em que foi reprovado, fechando assim um ciclo referente à busca por essas vagas no mercado de trabalho. Porém, ele ainda continua na ociosidade involuntária, chamada de desemprego. Ele declarou que não foi fácil tomar essa atitude,
demandou um esforço muito grande, como uma compreensão dos obstáculos que estavam impedindo o fechamento. No caso, apego às vagas, preconceito contra a meia-idade, medo em ficar sem dinheiro, sentir-se envergonhado por ser amparado financeiramente por outras pessoas, e o que você conseguir alencar agora enquanto está assistindo o vídeo, e acredito que esteja refletindo sobre o assunto também. Ao fechar essa gestalt, sentiu que valeu a pena. Mais fortalecido e mais estruturado, pôde colocar em prática outras finalizações, bem como resolver mais facilmente outras situações que surgiram recentemente, como avaliar-se sobre seus conhecimentos profissionais e olhar para outras possibilidades dentro do mercado de trabalho. Portanto, um ciclo é um certo período de tempo que, uma vez finalizado, volta ao início. Porém, também se entende por um ciclo qualquer, ou uma série de atividades ou acontecimentos que têm um vínculo temático, como, vamos lá, do emprego para o desemprego. É um ciclo que se fecha e outro que se abre. Crise econômica, transição de carreira, passagem do ensino fundamental para o ensino médio e do ensino médio para o universitário. Ciclo de casado para divorciado, de saudável para enfermo. E o que você conseguir imaginar neste momento. O termo fenômeno significa mostrar-se e por isso diz o que se mostra, o que se revela, já em si mesmo, porém, é a forma média de trazer para a luz do dia, colocar no claro, a claridade. E isto é o elemento, o meio em que alguma coisa pode vir a se revelar e a se tornar visível em si mesmo. Deve-se manter, portanto, como significado da expressão fenômeno o que se revela, o que se mostra em si mesmo. Deste modo, mostrar-se, manifestar-se, revelar-se, encontra-se a significação original do termo fenômeno, aquilo que se mostra nele mesmo ou manifesto. Isto não exclui, evidentemente, a possibilidade que as coisas não sejam aquilo que elas parecem ser. O terceiro comentário é entender o fenômeno. É fenômeno tudo aquilo que aparece, aquilo que vem às claras, como o sol aparece quando sai de trás das nuvens. Ou seja, a representação de um ciclo se fecha para que outro ciclo se inicie. Quando falamos de ciclos, nos referimos àqueles processos de vida que começam, se desenvolvem e terminam. Embora na prática nada termine completamente. É importante aprender a fechar ciclos quando o processo se esgota para conseguirmos seguir em frente. Para isso, inicialmente, você tem que saber diferenciar entre fechar ciclos e sofrer uma perda. O fechamento de grandes etapas da vida envolve perdas e traz sofrimento, mas não tem o caráter repentino ou profundamente doloroso que as perdas envolvem. Portanto, o fechamento de um ciclo inclui perdas, mas as perdas não incluem necessariamente um fechamento de ciclo. Os seres humanos tendem a se apegar ao conhecido, por mais negativo que seja. O hábito é uma força muito poderosa que nos leva a permanecer na inércia. É mais fácil suportar o mal conhecido do que empreender uma nova aventura. Portanto, geralmente, há uma resistência ao fechamento de ciclos. Há em nós uma parte de não gostar de continuar da mesma forma
e sentir qualquer incerteza diante do novo. A primeira tarefa é deixar ir, desapegar-se. Um ciclo é fechado quando o processo foi concluído e só restam lembranças. O fechamento só pode ser feito de forma consciente. Então, para se fechar um ciclo, você tem que estar consciente daquilo que está acontecendo ao seu redor naquele exato momento. O quarto comentário é o apego. É possível que não haja mais a que se apegar, embora mentalmente ainda estamos conectados. A deixar ir seja a maneira de reconhecer a nova realidade. Embora os fechamentos de ciclos se refiram ao abandono das realidades que nos prejudicam, sempre causarão sofrimento. Portanto, é necessário se permitir viver a tristeza que os finais trazem consigo e despedir dessa realidade de que está prestes a desaparecer. A melhor maneira de trazer isso é construir uma memória sobre tudo o que foi vivenciado. O objetivo principal do fechamento de ciclos é fazer as pazes com o passado imediato, para seguir em frente sem se sentir afetado pelas experiências vividas ou pelas lembranças que invadem o seu presente. Também todo final implica em um novo começo que deve ser o foco da nossa atenção e do nosso interesse. Existe um desequilíbrio normal inicial, contudo, um caminhar que começará a ter benefícios, um tempo a mostrar-se para o incerto. Sempre tem um toque de aventura, envolve aprendizado, surpresas e, é claro, adaptações. Na maioria das vezes, as mudanças nos dão muito mais do que nos tiram. O fechamento de ciclos é vital para a nossa vida mental. Se não o fizermos, nos sentiremos limitados e confusos diante do futuro. Para tudo que se foi, devemos dar um enterro de primeira e dizer adeus. O quinto comentário é abrir mão. O novo deve ser recebido de braços abertos e com alegria no coração. Dentre as diversas situações que trazem desconforto, estão as gestaltes abertas, que são situações que permanecem inacabadas, sem que a pessoa tenha consciência disso. Gestalt significa um todo. Esse todo pode se referir a ciclos e ao longo da vida vamos abrindo e fechando essa gestalt. Isto é, vivemos diversas experiências, tanto no âmbito profissional, como nos relacionamentos pessoais, que por algum motivo nem sempre são concluídas. A literatura nos mostra que, embora possamos tolerar uma considerável quantidade de situações inacabadas, essas direções incompletas realmente buscam a incerteza e, quando obtém poder suficiente, o indivíduo é assaltado por preocupações, comportamento compulsivo, temores, energia opressiva e muitas atividades autoderrotistas. A pessoa nem sempre percebe claramente o que está gerando o conflito interno, portanto não pode solucioná-lo. Na terapia, essa necessidade surge na medida em que ele vai entrando em contato com as suas dificuldades e se conscientizando o está incomodando. Até então a pessoa sente que algo a incomoda, a angustia, e mostra-se sem energia, sem direção, não enxergando novas saídas e oportunidades, por atuar inconscientemente na compulsão à repetição. A vida é a nossa grande mestra. Tudo o que nos acontece está de algum modo nos favorecendo, seja para nos melhorarmos,
seja para nos despertarmos da nossa zona de conforto, ou mesmo para adquirirmos alguma habilidade, ou ainda mudarmos algum aspecto da nossa vida. O propósito é sempre o aprimoramento a certos momentos da vida que por si mesmos são verdadeiros marcadores que sinalizam o fechamento de um ciclo, quer aceitemos ou não. Precisamos desenvolver nossa escuta interior e, através da nossa capacidade de compreensão, termos lucidez e sensibilidade para aceitarmos que algo já se foi e acabou. E a partir dessa percepção, é possível nos reposicionarmos e nos readaptarmos para darmos boas-vindas ao novo, com suas infinitas possibilidades. Muitas vezes a vida não convida, mas intima as atualizações necessárias para o nosso próprio progresso, enviando-nos sinais que muitas vezes recusamos admitir e que têm um propósito maior, passar de uma etapa e ou um ciclo seguinte para outro. O sexto comentário é readaptação. Não estamos atentos a essas leituras ambientais advindas, às vezes, do mercado de trabalho ou de algum outro contexto qualquer, ou simplesmente as ignoramos, pois não nos interessa sair de nossa comodidade, da nossa zona de conforto, mesmo que deteriorada. Estamos ali agarrados, apegados a qualquer custo. Precisamos nos desvencilhar do que já se acabou, seguir adiante e confiar na generosidade da vida. Contudo, a vida nos sinaliza que um ciclo está se fechando. Aceite o fato e aproveite para renovar as suas esperanças, oportunizando-se a gestar novos propósitos e projetos de vida. Uma readaptação nem sempre é um processo fácil, visto que dispensamos muita energia emocional na reorganização do caos interno. Por outro lado, esse é também um momento rico para iniciarmos o precioso movimento de autoavaliação e para reavaliar o lugar que ocupamos ou que desejamos ocupar no mundo. Quando um ciclo se fecha, é porque necessitamos realizar algum aprendizado naquele contexto, para passarmos para a fase seguinte. Os processos transitórios da vida não são exatamente efêmeros, todavia são estádios potencialmente criativos. É movimento, é a negação da estagnação das nossas crenças e percepções arcaicas, como verdades absolutas que caíram por terra. Nada é definitivo, muito menos de nossa propriedade. Acreditamos que as coisas e pessoas são nossas. Na vida não existem garantias, nem datas de validade. Precisamos eliminar aspectos, coisas e posturas que não nos proporcionam crescimento, que nada nos adiciona e que podem até nos criar empecilhos. Necessário é reciclar o nosso lixo emocional, transmutar sentimentos negativos e aprender a lidar melhor com nossas inquietações e limitações, para entrarmos mais leve em um novo ciclo de vida. Para que haja renovação verdadeira, de dentro para fora, é indispensável reavaliar a nossa percepção dos fatos. Contudo, o principal de tudo para qualquer primeiro passo é nos aceitarmos como somos. Momento este de insights para toda mudança verdadeira, pois a partir da autoaceitação poderemos promover as mudanças que forem necessárias em nós. O sétimo comentário é desconstruir-se. Portanto, desnude-se interiormente, retire suas máscaras, se olhe de frente,
Somos seres itinerantes na trajetória da vida e estamos aqui para aprender, para evoluir. E só poderemos renascer para uma nova realidade se tivermos a capacidade simbólica de nos despojarmos do passado, aceitar as mortes simbólicas dos ciclos, que é a própria sabedoria da vida. Recriar-se, renascer, reinventar-se. Muitas vezes não estamos vivendo, mas vivenciando uma sobrevida. E não é isto o que queremos. Queremos ter uma vida plena e de qualidade. Portanto, deixar ir o que já está concluído não é um sinal de covardia, e sim de coragem. Coragem para dar um novo passo. Coragem para continuar a ter fé na vida e em si mesmo, apesar de tudo. Geralmente nos sentimos propensos ou motivados a realizar mudanças significativas em nossas vidas, quando estamos insatisfeitos, quando as condições em que vivemos não correspondem mais às nossas expectativas. A nossa vida hoje é consequência de atitudes, ações, palavras e pensamentos do passado. Sendo assim, façamos valer uma realidade diferente, hoje através de uma postura diferente. Precisamos eliminar aspectos, coisas e posturas que não nos proporcionam crescimento, que nada nos adiciona e que podem até nos criar empecilho. Contudo, alguns homens ainda fogem da angústia, procuram preencher o seu vazio de modo impessoal. Vivem uma vida inautêntica, buscam preencher o seu vazio na banalidade da vida cotidiana. A impessoalidade torna a vida mais segura e monótona. Fazer o que os outros fazem torna a vida mais fácil. Nos dias atuais, muitos preenchem seu vazio em divertimentos e no consumo. Os indivíduos buscam ainda cargos, poder, dinheiro, sexo para fugir da angústia e da responsabilidade por sua vida. O oitavo comentário é sair da zona de conforto. Às vezes precisamos mudar rotas e trajetórias, provenientes das nossas reavaliações, daquilo que já não nos serve mais. O cidadão compreendeu que foi preciso abrir mão ou permitir-se desistir em continuar a busca pelas vagas profissionais que, por meio do fenômeno, se manifestava e revelava por meio dos processos seletivos que o ciclo estava fechado. Cada vez que recebia o feedback de que o seu perfil destoava da vaga profissional, embora seu currículo tenha sido selecionado para participar dos processos seletivos, o que pode também às vezes mostrar também uma falha do selecionador ao selecionar o currículo do candidato. O insight levou o cidadão a sair da compulsão à repetição persistente das vagas, embora nada foi perdido de todo, tornando-o mais consciente do ciclo que se abrem e ciclo que se fecham, tornou-o mais capaz e aprimorado. Em cada ciclo da vida, apostamos naquela realidade e investimos energia libidinal, tempo e o melhor que podemos nela. Quando nos deparamos com algumas circunstâncias, vislumbramos o quanto agora tudo o que foi vivido não faz mais sentido. E nesse momento nos damos conta que estamos em uma nova etapa da vida. A nossa maior conquista é transmutar a própria vida em constante processo de evolução e recriação de nós mesmos, colocando em prática os valores que precisamos alimentar, nos aprimorando em todas as perspectivas e principalmente aprendendo com erros do passado. Observe os ciclos que se abrem e os ciclos que se fecham em sua vida. Feche a sua gestalt. Espero ter contribuído para o seu conhecimento com esse vídeo.
se inscreva no nosso canal, curta o canal e deixe seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo no canal. Obrigado e até mais.